Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que nossas orações não podem estar alienadas com a realidade que vivemos. E neste momento, quando nós olhamos as estatísticas de que, pela graça de Deus, nós estamos chegando aí 20% dos brasileiros imunizados contra o coronavírus. Todavia, os números da Covid têm aumentado. Temos aqui os números de infectados, mais de 16 milhões de infectados, 107 mil somente no estado de São Paulo. Morte, chegamos a 450 mil vítimas aí do coronavírus. E por isso nós temos nesse momento a oportunidade de Deus de nos voltarmos ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de nossa comunidade, entendendo que provavelmente vem essa terceira onda, muitas pessoas que não se infectaram na primeira e na segunda, podem sim se infectar nessa terceira. Então, diante de tanta situação, tanto disse-me disse, nós temos aqui nesse momento uma oportunidade de poder estar compartilhando testemunhos de nossa comunidade, de pessoas que passaram por essa experiência, mas que pela graça de Deus aprenderam muito e hoje estão podendo também de certa forma ajudar outros irmãos a superarem o medo e de certa forma também vencerem aí essa sombra desse coronavírus. Está conosco essa noite a nossa irmã Lívia. Paz do Senhor, irmã. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bom? E a irmã Lívia, conversando com ela, e eu achei interessante, falei com a irmã e ela se dispôs a vir aqui essa noite e poder compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco de como foi, a nossa irmã, ela também foi aí vítima do coronavírus, mas pela graça de Deus, tanto ela como o seu marido acabaram se recuperando. Então, Lívia, possa compartilhar com os irmãos um pouco da sua experiência, aquilo que você acha importante ter em mente, porque quando você recebe o diagnóstico, parece que você vai morrer, é como se fosse um câncer terminal. É mais ou menos isso? Exatamente. Na verdade, o meu esposo, ele pegou o Covid e ele começou com febre e muita dor de cabeça durante 3 dias. E logo no início a gente já suspeitou que seria o Covid, mediante aos sintomas que ele estava passando. E a gente começa a cuidar, foi no gripário, começa a tomar medicação. E ele depois, logo em seguida, passou muito mal. E ele ficou comprometido o pulmão dele. Ficou internado. E eu automaticamente acabei indo. Mesmo sabendo do perigo também que eu estava passando por estar contraindo, mas mesmo a gente sabendo que a gente tem que se cuidar, mas tem aquela vontade de cuidar da pessoa que a gente ama, que a gente quer ver a pessoa bem, a gente fica Sim. com medo, por mais que nós somos crentes, a gente não está imune disso, a gente também está aí a prova viva, e eu fiz a minha parte como esposa, sem dúvida, orando. Os irmãos, agradeço pelas orações, que foi muito importante. E eu passei a ficar com ele no hospital, com a expectativa, com a fé que ele iria melhorar. Com a graça de Deus ele melhorou, mas eu acabei pegando. Meus sintomas foi bem fraco, na verdade, Tive um pouco de dor no peito, pouca dificuldade de respirar, mas foi bem fraquinho. E uma das orientações, a gente sabe que tem que se cuidar, é álcool em gel. Mas uma dica muito importante também, eu acho que é bom a gente compartilhar também, que quando alguém da família pega o Covid, são detalhes simples, mas importantes. Eu acho que é importante lavar roupa separada, é importante, mesmo que vai lavar os talheres, é muito importante também deixar separado. E realmente o isolamento ficar num cômodo separado. Isso faz toda a diferença. E mesmo que sejam sintomas simples, não sejam sintomas tão graves, eu acho que o repouso é muito importante também.
Porque o meu foi fraco, mas durante o dia eu tentava fazer umas coisas no meu trabalho, home office, mas o pouquinho que eu fazia durante o dia Já pesava sentia. muito quando ficava de noite. Que eu sentia um peso muito forte no peito para respirar. Então, assim, a gente ore, né, para que ninguém pegue, sem Amém. dúvidas, mas Sim. eu acho que é importante compartilhar também né, esse tipo de situação, né, para os irmãos. Sim. Aí a irmã falou que você é, não evoluiu para o caso muito grave assim de coronavírus. O seu marido também foi da mesma forma? Sim, ele teve o pulmão comprometido, 40%, e ele fez o tratamento durante a internação. E conforme ele foi voltando a se alimentar, conforme ele foi melhorando, ele teve alta para terminar o tratamento em casa, porque lá no hospital estava demais. É uma tensão muito grande, porque você escuta a movimentação e é uma sensação horrível, 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 né? As mortes, enfim. E depois ele voltando para casa, ele continuou com o tratamento, ele teve uma pequena melhora, mas foi coisa de uma semana, ele teve uns sintomas de cólica no rim. Ele nunca teve. Então, provavelmente foi a sequela, né? Dizem, né? Ah, sim. E aí, novamente, o Anderson tornou a se internar novamente, ficou uns 4 dias internados. Foi um momento muito difícil, porque, para mim, até então, ele estava se recuperando. E, do nada, ele sentiu aqueles sintomas. E hoje, essa doença está aí, não escolhe idade. Verdade. Então, hoje, a gente está numa fase onde que pessoas de 32, 29 anos, eles estão morrendo. Mesmo que tenha saúde de ferro, mesmo que não tenha nenhum tipo de diabetes, pressão, dependendo da situação, as pessoas estão indo. Então, foi um momento muito difícil, também foi oração, Deus foi tremendo na vida do meu esposo, como na minha. E me fortaleceu mais, né? Porque a gente na correria, no trabalho, mas agora, coisas mínimas eu falo que a gente tem que dar valor na nossa vida. Você começa a identificar o que é essencial, né? O que vale. Exato, porque o hoje a gente está aqui, o amanhã só Deus pertence. Então, isso me fortaleceu mais. Hoje eu tenho outros pensamentos, né? A gente acaba meio que amadurecendo mais ainda, né? É Deus, né? Que a gente, de certa forma, desacelera e aí a gente percebe que a família é o maior bem que a gente Com certeza. que a gente tem, né? Exato. E eu creio que é uma dificuldade, só que, por outro lado, o laço matrimonial veio a fortalecer ainda mais. Nos fortaleceu, nos uniu mais ainda. E a gente tem que... A gente tem nossa rotina, a gente tem que trabalhar, a gente tem nosso dia a dia. É muito corrido, mas eu falo que a gente tem que ter nosso momento com a família, porque isso é muito importante. Porque assim, foi tão desesperador assim que a gente não sabe. O tempo todo que eu fiquei com ele lá no hospital, eu não tinha informação muito certa. Cada um que entrava olhava com uma cara, falava uma coisa. Cada médico que rodava falava uma coisa. É uma experiência. Exato. Então você angustiante. fica muito no incerto. Então, através dessa experiência, hoje Deus conseguiu aí me renovar mais, trabalhar mais no meu coração. E chegou um momento que você achava que poderia, a hipótese de morte, dessas coisas, como que você conseguiu lidar com isso? Eu vou confessar, infelizmente, no caso do meu esposo, eu fiquei com medo de perder ele. Eu não vou mentir. Porque, nossa, eu não tenho nem assim muito como, eu não sei como expressar, sabe? É um sentimento de desespero mesmo, sabe? Impotência ali. Exato, porque foi difícil mesmo. Eu falo assim que o meu fortalecimento foi oração, a minha família, todo mundo, a igreja também, principalmente. Mas foi um momento que passou pela minha cabeça, literalmente. Eu fiquei com muito medo mesmo. Eu chorava assim o dia todo, porque quando eu saí do hospital, que eu tive que ficar em casa, quando ele passou a se alimentar, eu acho que foi pior, mesmo que eu estava me cuidando, mas eu queria estar lá, porque eu tinha certeza que eu ia estar vendo ele ali, né? Então foram dias difíceis, mas com a glória de Deus estamos bem, né? Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
estamos aí, né, vendo essa experiência da nossa irmã, e que pela graça de Deus foi uma experiência vitoriosa, mas em todos os sentidos, não somente na questão da recuperação, né, física, mas que Deus acrescentou, né, ensinamento, uma aprendizagem que leva para a vida, né? E que assim, imagine se você passasse por isso sem acreditar, né, sem confiar em Jesus. Eu creio que seria muito mais Difícil, né? Eu acho. complexo e desesperador. Desesperador, exatamente. Então, por isso que a gente sempre estimula os irmãos a estarem compartilhando do Evangelho, porque sem dúvida, estar com Cristo é fundamental para a sanidade mental, para um fortalecimento espiritual, mesmo que nós tenhamos o sofrimento, a angústia, nós como povo de Deus temos a esperança maior, que nenhum vírus ou doença pode tocar, que é a nossa salvação em Jesus Cristo, que é o fortalecimento espiritual da certeza que o Espírito Santo de Deus estava com a Lívia, com seu marido lá no hospital, e nos momentos de angústia, nos momentos de tensão, o Senhor, Ele se demonstrou como Deus Emanuel mesmo, o Deus que é conosco. E aí eu deixo a última palavra aí, o que você falaria para os irmãos que porventura estão passando por esse momento do corona, né? Ou estão já com vírus. O que você pode falar que seria mais importante nesse momento? Na verdade é manter mesmo os cuidados, né? Porque mesmo que devagar, né, eles estão, né, os idosos, né, estão começando a tomar vacina, mesmo assim não significa que não vá pegar, né? Não é garantido, né? Se pegar, dizem que pegue fraco, né? Mas é mesmo se cuidar, não se acomodar, achar que, né? Enfim. Passou aquele sentimento assim às vezes de um sentimento de culpa, quem pegou, quem não pegou, de passou. Isso, tem nossa. isso aí também? Exato, nossa, tem essa situação. Porque quando meu esposo pegou, eu estava de férias. E logo em seguida, antes de voltar a trabalhar, ele pegou o Covid, eu estava de quarentena com ele. E foi uma situação que, no trabalho, aquela correria, e eu cheguei a fazer o exame, mas dava negativo e eu não estava com sintomas. Então, foi bem no comecinho, antes do Anderson internar, então ficou aquela situação, que eu tinha que voltar a trabalhar, aquela coisa. Então, todo mundo postou no meu exame que estava dando negativo até então. Eu fui trabalhar 1 dia e meio. E coincidiu, do dia que eu voltei na terça a trabalhar, coincidiu na quinta e sexta-feira, todo mundo no meu trabalho ter sintomas. E na segunda-feira, fizeram o exame e deu positivo Covid. Então, eu passei por esse outro momento de sofrimento que eu me senti muito culpada. Eu chorava muito, porque foi uma situação difícil, porque no meu trabalho pegaram, aí fica assim, pegou de mim? E automaticamente a mãe da minha colega de trabalho tem diabetes, é de idade. E eu sempre perguntando como ela estava, e a mãe dela estava meio que piorando ao mesmo tempo. Então eu fiquei numa situação muito... Nossa, eu estava arrasada, porque misturou meu esposo internado, ficou ruim, e eu me sentindo culpada. Eu ficava assim, pegou por causa de mim, sabe? Foi muito difícil. Porém, eu voltei a trabalhar mediante a empresa que eu trabalho, o patrão, naquela situação, precisa, deu negativo, pode estar vindo, porque se não está. E a gente que é funcionário, a gente, né, acaba meio que cedendo, né? Enfim, então foi um momento muito difícil para mim também. Eu me senti muito culpada, eu achava que pelos dias e pelos sintomas que tiveram, que pegaram de mim. Mas graças a Deus, estão bem, todo mundo, né? Pegou fraco e e tendo a consciência, né, que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu acho assim que o importante é, como a irmã falou, tem a imunização, mas manter, né, o distanciamento e tudo mais. No seu caso, como no caso de tantos irmãos que necessitam trabalhar. Exato. Então, se porventura ocorrer, né, de acabar pegando o vírus, eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, naquilo que a gente fez e que a gente
tentou, mas que a gente não consegue fechar todas as brechas. Exatamente. Então, por isso a gente precisa confiar na soberania de Deus. Até porque para não levar sobre nós uma carga que é insana. Porque imagine você se responsabilizar pela morte de um ente querido. Então é uma situação muito delicada. Sim. Mas que a fé também ela nos ajuda a entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus já sabe exatamente quem que vai contrair, quem não vai, qual vai ser o processo disso, né? Então a gente confia em Deus, né? Ora para que o Senhor esteja direcionando a recuperação, mas sempre confiando que no final das contas é Ele que vai tomar a decisão final. Exato. Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós temos essa noite os pedidos, né, com relação a essa questão do coronavírus. A nossa irmã, a doutora Cleide, ela pede oração por todos os enfermos de nossa cidade, para aqueles que estão superlotando o nosso hospital, também a UPA de nossa cidade, orando para que o Senhor venha trazer recuperação a todos esses enfermos. Temos também aqui a nossa irmã Thaís Longuitano, pedindo, rogando a Deus para que o vírus possa, né, aí acabar de uma vez por todas. O Henrique, ele pede pela gestação de sua esposa, pela saúde dela, para que o Senhor esteja protegendo a sua esposa, toda a sua família do coronavírus. Então, para encerrar, Lívia, você pode orar para a gente, orar pelos irmãos que estão enfermos aí da Covid, para que o Senhor esteja abençoando. Amém? Pai de amor, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Pai, para aprender mais de Sua palavra, Pai. Amém, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde que temos, ó Pai. Em especial, pedimos a Ti, ó Deus, para que o Senhor esteja, ó Pai, sobre os médicos que estão na linha de frente. Amém. Estamos passando por um momento muito difícil, por mais que a gente se cuida. Verdade. Mesmo assim, infelizmente, a gente corre um grande risco. Esteja, ó Pai, abençoando, derramando suas ricas bênçãos sobre os enfermos, ó Pai. Esteja também com toda a família também que sofre com esse tipo de situação. Sim, Deus. Tanto para os idosos como crianças que ficam nessa situação, se volta ou não volta para a aula. Mas estamos num momento muito crítico, ó Pai. Verdade, Esteja, ó Senhor, abençoando, ó Pai, os médicos. Sim. E esteja também, ó Pai, tocando no coração de cada irmão, de toda a população que realmente é necessário se cuidar. Verdade, Porque é uma situação onde que, infelizmente, muitos não respeitam os protocolos. E através dessa falta de respeito, festas e acaba contraindo, não sentem sintomas, acabam trazendo para casa, passando para familiares, ó Pai. Esteja, ó Pai, com toda a população e estejam com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Lívia, pela sua participação. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Amém. Seguindo aqui nosso momento